Bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse bate-papo, Viver com Sentido, dando continuidade à nossa conversa de ontem. Nós vamos trabalhar hoje atitudes provocadoras só atrapalham. Lembram-se de que ontem nós dizíamos de que cuidamos externamente do corpo, escovando os dentes, fazendo higiene pessoal, colocando uma roupa limpa, mas não temos o mesmo zelo com as questões internas da nossa mente, do nosso corpo, né? E aí dizíamos de que nessa abordagem corpo, mente e espírito, nós somos convidados a abrir a geladeira da nossa vida, do nosso coração e trabalhar algumas questões que precisam ser trabalhadas para que o corpo fique desimpedido de tantas âncoras que nos prendem à realidade que vivemos. A vida se torna mais pesada na medida em que nós olhamos para ela carregado dessa negatividade, das coisas que nós zelosamente guardamos e que são questões negativas e que nos atrapalham. Então essa é a proposta, né? Hoje nós vamos continuar essa nossa conversa dizendo assim de que outras atitudes nos atrapalham, que são atitudes provocadoras, né? Poucos estão convencidos de que a preocupação é um entulho mental inútil. De alguma forma, parece certo se preocupar. Afinal, já que todo mundo se preocupa, isso deve servir para alguma coisa. O mesmo raciocínio se aplica ao fato de que, se todos fazem pequenas traições uns aos outros, a traição deve ser benéfica para a espécie humana. Mas não é verdade que todos os impulsos humanos têm um aspecto positivo. Para progredir espiritualmente, temos de admitir que cometemos erros às vezes, erros graves, e que possuímos algumas tendências que são perigosas e irracionais. Então, essa é a proposta, né, da gente se enxergar nos nossos erros, né, nessa tendência de lidar com alguns erros que são perigosos e são irracionais. A sabedoria do corpo é altamente questionável. Como qualquer pessoa que sofra de insônia ou de alergia pode atestar. A sabedoria do cérebro é igualmente questionável. Na verdade, o corpo, incluindo o cérebro, não reage a nada integralmente. O que é bom para uma parte do corpo, muitas vezes, é ruim para outra. O corpo se divide e subdivide de incontáveis maneiras, e as tensões que essas partes mantêm entre si, em geral, são a causa fundamental de sua própria destruição. Então, olha essa questão do contexto, né? Quando nós olhamos o corpo no seu todo, né? E nós percebemos que muitos de nós carregamos essas tensões pelas preocupações que trazemos, né? Vai dizer que você nunca se preocupou. Aí cada um carrega a sua preocupação. Acho que é isso que todos nós pensamos. A Eliana Abraão, um abraço, Eliane, a Ellen Aparecido, um abraço aí conosco. Da mesma forma, a mente tem muitas partes, cada uma com seus próprios planos. Um exemplo, muitas vezes, a mente anseia por algo e é repelida. Seja dinheiro, doce, sexo ou lazer. Não podemos afirmar que, pelo fato de muitas mentes se preocuparem, elas o fazem por uma boa razão.
nem toda tendência humana é racional, como demonstra o intrigante número de pessoas pelo mundo afora que precisam ser confinadas em prisões penitenciárias e manicômios. O melhor é examinar as atitudes provocadoras de preocupação em nossa cultura para ver se há algum benefício em utilizarmos a mente dessa maneira. Então, olha, é necessário que nós reavaliemos essas atitudes que nos levam a preocupar com algumas questões que não são essenciais. Um abraço também a Janaína. Bom dia, Janaína. Márcia, Jaqueline, bom dia. Olha, 7 atitudes que causam preocupação. Daí é lógico que nós enumeramos algumas, né? São 7. Mas há tantas outras preocupações e a gente diz assim, algumas preocupações são relativas, né? Há pessoas que têm uma desenvoltura para lidar com a vida e de que você olha e fala, meu Deus, como que fulano pode ser tão tranquilo, né? Não trazer nenhuma preocupação. E às vezes essa mesma pessoa olhar para a gente e ver que a gente está lidando com uma coisa que para a gente é uma coisa tão irrelevante, com maior tranquilidade, e para a pessoa é uma questão inexplicável, difícil de lidar. Então a gente fala assim, olha, as preocupações são relativas. A dona de casa às vezes tem uma grande preocupação de terminar o almoço até às 12 horas. Uma pessoa que não é dona de casa e que não trabalha com o serviço do lar, ela não vai ter preocupação nenhuma, até porque não tem esse costume, né? Enquanto a dona de casa olha assim, olha para a pessoa que não tem essa preocupação com a cozinha e fala assim, gente, é um absurdo, você não vai fazer almoço, né? E de repente o almoço vem de fora, né? Eu falo assim que isso são as preocupações. Me recordo uma vez na paróquia, 2 amigos dizendo que iam almoçar lá em casa, e aí chegaram, nós ficamos conversando e conversando, vez ou outra eu via que eles olhavam para o relógio para ver as horas, né? E isso já estava quase marcando 12 horas, meio-dia. E eu percebia que a certa altura viria uma pergunta, né? Nós vamos ter almoço, que eu não estou vendo ninguém mexendo ali, né? E eles preocupados com essa questão. Até que certo momento toca a campainha e eu digo a eles, né, dá licença só um minuto, eu já volto. E fui pela porta da cozinha, eu havia encomendado toda a refeição, mas pedi à pessoa que mandasse em panelas, né, para poder não desconfiar tanto que não fui eu que fiz, quem fez a refeição. E aí então chegou, eu coloquei lá em cima do fogão, correndo, essas coisas, salada na mesa, coloquei os pratos, aí voltei para conversar e falei assim, gente, vamos almoçar? E eles ficaram assustados, falaram assim, uai, a gente aqui quase se matando de tanta preocupação com relação ao almoço e esse homem já estava preparando tudo. E quando ele chega na cozinha, eles levam um susto, né? Que hora que você preparou esse almoço? Eu tenho meus recursos, né? Mas eu falar assim, eles estavam preocupados com uma coisa que para mim não estava nem aí. Então, falar assim, a gente fala que a preocupação é relativa. Então, 7 atitudes. A atitude primeira é natural preocupar-se. Isso é bom a gente pensar, né? De que preocupar-se é algo muito natural. Nós não podemos permitir com que a preocupação limite o nosso desenvolvimento do dia a dia. Então, por exemplo, estou com uma preocupação que eu fique impossibilitado de ter um sono tranquilo. Então, falar assim, olha, daí já é uma questão que vai repercutir no teu corpo e depois nós vamos começar a falar de somatização, porque o corpo começa a gritar que ele deseja dormir, ele está cansado, né? Todos os dias construímos um santuário de preocupações e cuidadosamente veneramos cada um desses preciosos objetos. Existe sempre algo que está para acontecer ou uma questão relacionada à nossa saúde. Sem contar alguma atitude embaraçosa que tenha acontecido no dia anterior
ou mesmo há 10 anos, mas que continua acompanhando um lugar de honra no santuário da nossa vida. É como se a nossa mente focasse em problemas, não em soluções. Como se remoêssemos as questões, não as respostas. Note como somos rápidos em atribuir uma falha em qualquer solução que nos venha à mente, ou que alguém nos sugira, de forma que possamos continuar preocupados. Será que isso é natural? É a pergunta que nos fazemos. Certamente, mas isso não significa que se preocupar seja benéfico. A preocupação nos faz sentir mais confortáveis, nem favorece melhores decisões. Ela fragmenta a mente, tira a concentração, distorce a perspectiva e destrói o bem-estar interior. Olha os estragos da preocupação. É uma espécie de estresse auto-aplicado. A preocupação é o caos mental. Não é nada agradável, ou seja, é puro lixo, mas lixo que nós acumulamos e aturamos todos os dias de nossa vida. Tempo sugerido: primeiro dia ou mais. Basta um dia para você provar a si mesmo a eficácia do exercício. Uma ferramenta que poderá ser utilizado com grandes resultados pelo resto de sua vida e que, na verdade, ilustra muitos dos conceitos fundamentais, entre eles o de que nosso ego é nosso desejo de estarmos sós, que a experiência de estar conectado ou em comunhão com alguém ou alguma coisa neutraliza o nosso ego. E de que a sinceridade, o foco, o compromisso é a chave para nos desagregarmos com sucesso de qualquer coisa. Identifique uma linha de pensamento que o esteja atormentando. Isso é fácil. Talvez você vai ter dificuldade porque você não vai identificar só um, nem várias questões. Talvez as duas preocupações mais comuns seja algo que vive nos incomodando ou alguém com quem discutimos até em pensamento. A primeira diz respeito ao futuro, um medo do que pode acontecer. A segunda diz respeito ao passado, angústia em relação ao comportamento de alguém ou à maneira como algum acontecimento se desdobrou. É importante observar que as reações dos outros são o centro de nossa preocupação. Nossa mente não se prende às situações. Se fazemos algo realmente tolo enquanto caminhamos, podemos até rir disso, mas não vira uma ideia fixa. A menos, é claro, que o erro fique, evidentemente, quando retornamos. Nosso ego funciona de forma repetitiva, aumentando a distância entre nós e os outros. Da próxima vez que notar que está entrando na linha de pensamento que você já identificou, e interrompa-o. Simplesmente não a complete. Na sequência, pense em qualquer coisa que tenha a ver com amor ou união. Então, falar assim, olha, é nós que controlamos a própria mente, né? Nós que temos que mudar o foco quando nós pensamos, né? Então, por exemplo, eu tenho determinado compromisso a ser executado. Então, suponhamos, semana que vem um compromisso que eu tenha que executar e que esteja me preocupando. Se eu viver preso à preocupação da semana que vem, eu deixo de viver o presente. Para que eu não me preocupe com algo da semana que vem, então eu me construo no presente com algumas outras questões que eu consiga me envolver para esquecer aquilo que ainda não chegou. Eu falo de que isso é uma tática, né? Às vezes eu consigo construir saídas tão bem construídas
que quando chega na outra semana eu esqueço, né? Eu já cheguei a ter essa grande despreocupação com relação a muitas coisas, a ponto de esquecer o carro na faculdade e voltar de ônibus, né? A ponto de esquecer compromissos, né? E compromissos sérios, né? A ponto bom, pouco tempo, acho que não tem tanto tempo assim, mas me recordo que eu sempre crio uma certa antecipação. Então, por exemplo, eu vou viajar em janeiro, já reservei, já sei para onde que eu vou, tudo. Eu vou viajar em julho, a data já está posta na agenda, né? Mas quando chega no mês de fevereiro, eu já começo a reservar o espaço que eu vou. Só que depois eu começo a me envolver com outras questões que me chamam a atenção e corre o risco de eu esquecer. Então, como eu já esqueci uma vez, tá tão necessitado de viajar, tão preocupado que eu não vi a hora de chegar. E até então que eu começo a criar mecanismos, né, para poder conseguir dormir direito, deixar com que chegasse o dia de eu viajar com maior tranquilidade, sem tanta preocupação. E acabou que eu me envolvi tão bem com as questões que são os mecanismos de defesa, que ligou do lugar onde eu ia ficar hospedado para o meu celular dizendo: senhor, só tem uma reserva conosco, só não chegou no dia que havia marcado, nós queremos saber se o senhor ainda vai chegar. Aí eu comecei a dar risada, falei: meu Deus do céu, esqueci que eu fiz essa reserva, já está tudo programado, né? Então isso acontece. Pense no seu cachorro no jardim, no parceiro, na parceira, nos filhos, nos amigos, num parente carinhoso ou mesmo em Deus. Abençoar, rezar ou mentalizar na pessoa que é objeto de sua preocupação também é uma energia muito forte. Contudo, se os seus pensamentos estiverem muito perturbados, você não terá forças para isso. Nesse caso, identifique o pensamento, interrompa-o e desvie seu foco para alguma coisa amorosa. Faça isso e você verá como é fácil desconectar uma linha de pensamento perturbadora. Em geral, um pensamento qualquer de união também resolve a questão. Acreditamos que não é possível deixar de nos preocupar ou de emitir julgamentos como se fosse possível combater essa imensa atividade mental, nos revoltando contra nós mesmos ou procurando interpretar a situação. Para muitas pessoas, essa é uma abordagem mais delicada e racional do tema. Mas, no fundo, o resultado é o mesmo. Introduzimos uma nova interpretação para combater a primeira e assim dividir a nossa mente. Então, olha, essa é a proposta. Padre, me passa depois o contato da comida com quem vem nas panelas. Ótimo, a parte como sofremos com o futuro e perdemos o presente. Ah, sim, agora que eu entendi, Márcio. Geralmente eu me recordo que isso daí aconteceu em Lafayette mesmo, né? Então a gente tinha uma sintonia muito grande com o Sobrado, tem uma amizade muito grande, então você fala: Sobrado, pelo amor de Deus, vai chegar a gente aqui, mas você manda tudo nas panelas, né? E aí eu conseguia fazer isso, né? Para poder ter os almoços, né? Aqui em Barbacena, de vez em quando, como eu não conheço ninguém, mas às vezes eu não almoço em casa e falo para a senhora que trabalha aqui em casa: olha, hoje eu não vou almoçar aqui, que eu vou ao meu sítio. E você faça salada, faça tudo como se eu fosse almoçar, coloca na geladeira. Daí quando chegava mais tarde, no dia seguinte, chegava algum padre, eu marcava no horário e falava para o padre: me avise antes de chegar, né, na hora que você tiver para chegar. E aí quando ele avisava, eu corria para a cozinha. Então botava as panelas no fogão, pegava a salada, colocava na mesa, os pratos, essas coisas todas. E aí quando ele chegava: nossa, vamos conversar lá na cozinha que eu estou terminando de fazer o almoço. Então era uma forma que eu arrumava, né? Que eu falei: eu não vou me preocupar com isso. Eu mesmo, sozinho,
dou as minhas saídas, né? Então são as formas que nós arranjamos diante da própria vida, né? O certo é de que uma melhor forma da gente não se preocupar tanto é não deixar perder o que de mais precioso nós temos, que é a criatividade. Olha o tanto que nós deixamos de lado a nossa criatividade, né? A gente deixa de lado e isso faz com que a gente ache que a vida o único caminho da vida é esse, né? É preciso que a gente perceba as possibilidades. Então é a ansiedade também, né? A Márcia está falando que ela é muito ansiosa, né? Então, assim, é a grande preocupação de todos nós, Márcia. Garanto que se perguntar aí nesse bate-papo, você vai ver assim, quanta gente aí é ansiosa, né? Se for para levantar a mão aí, gente, quem é ansioso? Vai aparecer um monte de mãozinha aí de ansiedade, né? Mas a ansiedade, a primeira questão que nós temos que trabalhar com a nossa mente é lembrar de que a ansiedade, ela cria antecipação dos fatos. Então, às vezes, eu estou muito ansioso, né? Geralmente, ansioso rasga muito a unha, balança muito o pé, mexe muito com a mão, né? Embora, viu, Janaína, eu mexo com a mão, mas não é ansiedade, não, né? É para cobrir o livro que às vezes eu estou lendo, né? Mas e aí assim, se você conseguisse entrar na mente da pessoa, você ia ver assim, a pessoa está conversando contigo, mas ela já está preocupada que não vai dar tempo dela fazer o almoço. Isso é uma ansiedade. Aí ela tem que começar a se trabalhar e colocar na cabeça de que ela precisa viver o momento presente. A preocupação que ela tem com o almoço que está lá à frente não vai ser resolvido naquele momento que ela está fazendo uma outra coisa. Então, eu tenho muito disso na escrita, né? Vocês me veem pregando na igreja, às vezes, em Lafayette tinha muito isso. O pessoal, nossa, só prega de tal forma que parece que está tudo escrito na cabeça do Senhor. Então, às vezes, eu começo a falar com a pessoa já pensando na outra frase que deve sair ou que liga, aquele pensamento que liga ao pensamento que eu estou desenvolvendo no momento, né? Só que daí, às vezes, eu já estou pensando, então eu acabo falando, não, eu errei, eu antecipei. Na escrita também. Então, às vezes eu vou falar assim, a pedra é grande, né? Então, a hora que eu estou escrevendo a pedra, eu falo assim, vou escrever que ela é grande, né? Então, ao invés de eu escrever a pedra, eu já escrevo a grande e continuo. Eu falei, gente, eu não escrevi pedra, mas isso é uma antecipação, da mesma forma na nossa vida. Se a gente começar a criar antecipações, nós deixamos de viver o presente. Se você quer viver o presente, esteja ali, mergulhado naquele momento. É uma expressão bíblica e eu havia falado ontem na pregação, né? Para nós, o que importa é o tempo presente. É o aqui e agora, né? Esse momento. De que adianta se preocupar com amanhã se o hoje é tudo que a gente tem? É hoje. Pode ser que às vezes você chegue lá no futuro que se torne hoje e aí você fica ansiosa. Meu Deus, o que vai ser? Fica ofegante, essas coisas todas. Não, calma. Você não foi preparado para aquilo. Você não. Eu tive uma experiência dessa na faculdade de psicologia, né? Nós tínhamos uma professora, por sinal, muito boa, formada em psicanálise, mas ela pressionava muito a turma, né? E aí eu tinha que apresentar um trabalho. Então eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu tenho pavor de apresentar trabalho. E o tema era muito difícil. E aí eu fiquei o final de semana, sexta, sábado, domingo, pensando no trabalho. E aí eu falei assim, não, todas as vezes que me vier à mente a questão do trabalho, que eu acho que eu não vou dar conta, que vai todo mundo olhar para mim, de que vão pensar isso, vão pensar... Não, olha, é tudo fruto da fantasia. Eu comecei a falar assim, eu dou conta, eu não preciso saber tudo, até porque eu estou lá para aprender, eu não sou professor, eu vou apresentar aquilo que eu consegui entender do texto. E comecei a me programar, né? Eu comecei a me programar para tal. Quando eu fui apresentar o trabalho, eu estava numa
tranquilidade tão grande que até eu me assustava de duas uma. Ou eu vou terminar de apresentar esse trabalho e dar um piripaque e cair aqui duro, ou acontecer alguma coisa comigo. Mas eu mesmo dava risada, estava tranquilo, o pessoal mesmo falando da tranquilidade. E até que a professora perguntou: Walter, você é formado em alguma outra área? Eu falei: eu sou formado em filosofia. E ela falou assim: adorei a tua apresentação, vou te apresentar para o meu esposo, que trabalha no mestrado e conjuga filosofia e psicologia, e eu adoraria que você desse continuidade fazendo essa ponte entre psicologia e filosofia. E assim eu fiz. Mais tarde, eu transpus a psicologia sistêmica das relações familiares para uma análise institucional da igreja com relação à triangulação, à dependência química de muitos religiosos, a questão da pedofilia e tantos outros fatores, né? E o pessoal adorou, eu fui apresentar isso e um professor falou assim: olha, eu gostaria que você fosse para o mestrado com esse tema, que ele é excelente, e registrasse até a patente para ninguém pegar, porque não se usa essa psicologia sistêmica das relações familiares para uma interpretação institucional, né? Então falar assim: olha, o que me levou a ter essa tranquilidade? Essa autoprogramação. O mal nosso é de que, por sermos ansiosos, nós não nos programamos. E por não nos programarmos, nós vamos criando fantasia. A gente acha que a vida é só chegar lá, pá, pum, acabou. Não. É preciso um certo planejamento. E aí, quem me conhece sabe, quando eu falo de planejamento, é fazer isso. Olha, não é criar expectativa, ansiedade, mas é você já ter a tranquilidade de sobreviver, né? Eu só não marquei para 2021 os compromissos com os meus pacientes, né? Até porque seria um absurdo, né, fazer isso. Mas 2021, o calendário todo da paróquia já está pronto, né? Com as novenas de Natal de 2021, com as reuniões dos conselhos, com as festas das comunidades, tá tudo pronto. Com as minhas férias, que são essenciais, né? Eu posso fazer tudo, mas uma das coisas que eu não abro mão são das minhas férias. E depois uma outra questão, além do planejamento, uma outra questão que nos ajuda com relação à ansiedade é a gente sair da repetição. Olha, se nós fizermos uma enquete, um levantamento com relação à vida de muitos de nós brasileiros, nós achamos que viajar, tirar férias, ir para outro espaço é perda de tempo, é perder tempo. Não. O tempo que você gasta com você é que faz você a pessoa mais importante. Então é andar sem muita formalidade. Olha, hoje pela manhã eu fui à fundação, resolvi algumas questões, falei: gente, eu vou dar uma andada distantemente para poder ver como que anda a rua, né? Com essa tal de Breck Freud, e que eu falo de Breck Fraude, né? Mas fui dar uma andada. Eu nunca vi tanta gente. Eu falei assim: meu Deus, acabou a pandemia. Mas o interessante é que, se me perguntar assim: o que você veio fazer na rua? Nada. Nada. Eu não queria entrar em loja, eu não queria entrar no supermercado, eu não queria só passar distantemente dos outros, né? E é perder tempo. O tempo que você perde com você mesmo faz você a pessoa mais importante. Mas nós robotizamos a própria vida. E quando nós robotizamos, nós fizemos com que a vida se tornasse pesada, né? Ela começou a se tornar pesada. E aí, cada vez mais se torna pesada. E aí a nossa âncora, né? Por isso que os pensamentos de preocupação e ou de agressividade levam à sensação de isolamento. Quanto mais os buscamos,
mais isolados nos sentimos e assim saciamos o principal objetivo de nosso ego. Portanto, para abandonar permanentemente um pensamento negativo, a ansiedade, as nossas preocupações, temos de estabelecer um objetivo de união e integridade mental. Planeje a resposta para a próxima vez que o seu ego apresentar essa linha de raciocínio. Sua resposta precisa ser breve e direta. Interrompa o pensamento e inunde de luz a pessoa sobre a qual mantinha fantasias de vingança. Ou pense como o novo gatinho é engraçado. Qualquer pensamento que de alguma forma seja amoroso, feliz ou pacífico é suficiente, já que seu ego não quer que você se dedique a esse sentimento. Repita silenciosamente: não importa quantas vezes o meu ego repetir esse pensamento, resistirei. Se ele trouxer esse pensamento 1000 vezes, responderei 1001 vez como planejei. Então, quando o ego perceber que você mentalizará a pessoa na luz, sempre que algum pensamento perturbador surgir, ele mudará a linha de raciocínio. Ele ainda vai testar a sua sinceridade algumas vezes, mas vai acabar desistindo. Acredite nisso. Então, eu falo assim, é mentalizar com relação à nossa própria vida, é o pensamento positivo que nós vamos ter. Eu falo assim, nós estamos eminentemente marcados pela questão da negatividade. Pode ver, às vezes até sem muita conversa, sempre há essa questão da negatividade que nós trazemos em nossa vida, em nosso coração. E a negatividade faz com que nós construamos um cenário que é falso. Eu vejo aqui na proposta da Igreja da Boa Morte, né? Ou na paróquia da Assunção. Quando eu dei esse estímulo positivo com relação à nossa sopa da solidariedade, dizendo de que assim que eu cheguei em Barbacena, eu comecei as questões que às vezes levavam ao desperdício na casa paroquial, eu falei, não vou deixar jogar fora nem desperdiçar. Colocava na marmitinha e saía distribuindo para os moradores de rua. Até o dia que eu falei pro pessoal, olha, eu tenho costume de sair à noite, fazer isso. E aí, falei, que tal a gente distribuir uma sopa, né? Falei, nossa, seria tão bom, uma coisa boa, né? Uma ação nossa, concreta, porque se é cristão só de boca para fora, é preciso que a gente mova e toque na vida dos outros, né? Com ações concretas. Nasceu a sopa da solidariedade. E olha, vou dizer para vocês, não é querendo me gabar, não, e nem tentar puxar a bola para o meu lado, né? Mas vocês precisam ver quando a turma se une aqui. E a sopa é feita aqui em casa mesmo, né? Não tem essa dificuldade, né? O acesso é uma área restrita, o acesso, tem a escala da turma, mas eles ficam aqui do quarto, mas a parte de baixo é a parte da sopa. Então eu ouço o pessoal dando risada, contando o caso, o entusiasmo da equipe, né? E aí, olha para vocês verem, a coisa se comenta de tal forma que poucos dias nós tivemos um casal passeando por aqui, era de fora, soube da sopa e se inscreveu para vir aqui com a turma fazer a sopa e adorou integrar-se com a turma. E nós já tivemos várias pessoas que vêm de fora e que sabem da sopa e se informam e vêm aqui fazer a sopa. Então fala assim, olha, o que leva a pessoa a construir essa positividade? A mentalidade. Quem me conhece, quando eu cheguei no São Judas Tadeu, daí isso para terminar, para falar o quanto é importante o pensamento positivo. Eu me recordo de que eu era auxiliar na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, né?
E alguém dizia assim, o padre da Basílica: olha, como você tem consultório, você anda aí envolvido com várias palestras de formação, muitos atendimentos, palestras em empresas, né? Seria bom que você tivesse num lugar que fosse só teu, que você se organizasse. Daí falasse: olha, nós estamos pensando que no futuro a capela de São Judas vai se tornar paróquia. Quem sabe você moraria aqui e teria responsabilidade só de atender lá embaixo. E que o padre Luiz Carneiro fala que é lá em cima, né? Bom, não sei. Eu sempre falo lá embaixo em vista da Basílica, né, do Sagrado Coração. Enfim, eu falei: não, vai ser tão ruim eu morando aqui numa casa paroquial que não vou ter uma responsabilidade administrativa e indo lá embaixo que não é paróquia. Eu falei: gente, meu Deus, como é que eu faço? Até que eu desci e falei pro povo: é o seguinte, eu vou ser o padre responsável aqui da capela de São Judas Tadeu. Se vocês arrumarem aí a casa, que precisa pintar, precisa mobiliar, eu venho morar para cá. Eu não tenho dificuldade de morar aqui embaixo, não. E a gente vai se reorganizar enquanto comunidade. Mas será que nós temos condições? Claro, nós temos condições e muitas condições. Viajei, quando eu voltei, a casa já estava pintada. Alguns móveis foram ganhados, outros eu saí nas lojas e fiz esses talõezinhos, né, esses carnês para poder pagar. E o pessoal: padre, nós não vamos conseguir pagar. Eu falei: não, São Judas já deu dinheiro. Esse mês chega o dinheiro para os móveis. Padre, ou o senhor é doido, ou... gente, tem que pensar positivo. Cadê a fé de vocês? E me recordo que apareceu 20 mil reais que deu para pagar os móveis todos. E me mudei para o São Judas. E aí eu dizia para o pessoal: nós vamos fazer disso daqui um santuário. Vai ser a melhor paróquia, um santuário mesmo. Botava o São Judas de 2 metros de altura, feito em madeira de cedro, e saía, quando chegava a época da novena dele, saía para Casa Grande, para Queluzito, para Cristiano, para as cidades vizinhas, para Conselheiro Lafayette, para as comunidades nossas, e com carro de bombeiro, e com carro de socorro. E eu sei que eu parava Lafayette. Gente, aquilo dali virou um formigueiro. Até que, na visita de Dom Geraldo, a primeira visita, ele dizia assim: olha, mas que paróquia boa, hein, Padre Waldo? Eu falei assim: não, aqui não é paróquia, não, aqui é uma capela. Eu falei: não, isso é impossível, com essa multidão que vem aqui, nós precisamos fazer disso um santuário diocesano. Tinha algumas pessoas ao meu lado, eu falei assim: viu? Quando se pensa positivo, a gente sabe onde chega, né? Mas é preciso que nós nos unamos. E lá tinha um pessoal muito unido, sabe? Olha, nós podemos não concordar um com o outro, mas nós precisamos nos unir. Vede que o trabalho é um só, nós motivamos o povo. E dado um certo ano, o bispo mandou o decreto de criação do Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu. Está lá, o Santuário Arquidiocesano de São Judas. De repente o pessoal: precisamos de um sino. Eu lembro que eu comentei na igreja, falei assim: gente, se Deus quiser, nós vamos colocar 3 sinos na torre de São Judas. Nossa Senhora das Graças, comemoramos hoje, Santa Helena, São Judas Tadeu. Na verdade, o outro a gente não sabia. Até que eu fui, vi o preço do sino, essa questão toda, e uma pessoa virou e falou assim: seu padre, eu vou fazer uma doação pequena de um sino que o senhor precisar colocar na torre. Daí me deu a doação. A doação que a pessoa me deu para eu comprar os 3 sinos. E um sino tem o nome dela em homenagem a Santa Helena. Então, olha, os 3 sinos estão lá na torre e são enormes, né? Ah, nós não vamos conseguir subir. Conseguimos, gente, mais difícil nós fizemos. Os homens ficam lá em cima na torre, na carretilha, puxando, e as mulheres puxando para não bater nos vidros da torre. Foi a maior festa de subir acima anualmente. Olha que alegria.
o pensamento positivo. Na vida também deve acontecer dessa forma, né? A gente pensar positivamente, a comunidade só tende a crescer. E aí então, nós subimos os sinos, me recordo, falei, vamos comprar um velário para a gente acabar com essa questão dessas velas, para não estragar o meio ambiente, né? Padre, nós não temos dinheiro, não, mas eu vou encomendar esse velário. Encomendei o velário. Me recordo de uma pessoa que falou, sou padre, estou tão feliz assim pela acolhida, por tudo, eu vou deixar uma doação para o senhor tomar um cafezinho. Olha, deu para eu comprar com a doação dele o velário e ainda deixar o dinheiro no São Judas Tadeu. Então, falar assim, é isso. Para a nossa vida, o pensamento positivo só tem a tendência de melhorar. É preciso que nós pensemos positivamente. Tá aí o pessoal que não me deixa mentir o tanto que cresceu São Judas, né? A Janaína, a Serli também, que é de Lafayette, tantas pessoas, a Márcia também é de Lafayette, né, Márcia? Mas tantas pessoas que participaram e participam lá hoje ainda também. Então a gente fala, isso é fruto da união do povo. Aliás, eu não fiz nada, foi o povo. Esse pensamento positivo que fez com que tudo crescesse. Da mesma forma aconteceu no Divino, da mesma forma aconteceu no 1º de Maio, da mesma forma aconteceu em Sericita, quando nós construímos uma capela enorme. Então falar assim, é a união, é a força. Na nossa vida, da mesma forma. Hoje eu agradeço tudo que tenho e sou a nosso Senhor, a Deus. Né? Mas por quê? Porque me possibilitou pensar o seguinte, amanhã o dia vai ser melhor. O dia de hoje não está ruim, está ótimo, mas amanhã vai ser melhor. Olha, vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. E com melhor, eu só tenho a agradecer quantas coisas boas que aconteceram na minha vida. E vocês já conhecem a minha vida pelo livro Caminhos de uma Vocação, que muitos já leram, né? O livro que eu escrevi. Se olharem aquele livro Caminhos de uma Vocação, vocês vão falar assim, nossa, com tantas coisas ruins que esse homem passou na vida, ele poderia ser tudo, menos padre. Mas não tenho nada a reclamar. Eu falo que essas coisas ruins me ajudaram a crescer. Eu acho que a pior coisa que nós temos na vida é quando as pessoas acham de que reclamando elas vão conseguir as coisas, ou deixando Deus de lado elas conseguem as coisas. Não é assim. Por isso é preciso que a gente cresça. Olha aí a Celi está falando, nossos ventiladores também, nós conseguimos aí, né? Também a colocar lá. Os lustres também nós conseguimos colocar, os bancos nós conseguimos fazer, né? É só pensar o seguinte, olha, se Deus quiser, vai ser sempre melhor. Assim também a nossa vida. Fica aí, desculpe a demora e o prolongamento da nossa conversa, mas fica aí um estímulo positivo para que nós consigamos viver a nossa vida no entusiasmo. Muito obrigado, se Deus quiser, vamos nos encontrar amanhã, falando o segundo passo desse pensamento positivo que nos ajuda a modificar a nossa própria vida. Um abraço a todos, obrigado.